Now we will notice the earth when God had it under control. Agora, vamos notar a terra quando Deus a tinha sob controle. Now, when God had it under His control. Agora, quando Deus a tinha sob controle. Then when Satan took over by rejecting the word of God. Então, quando Satanás a tomou por rejeitar a palavra de Deus, God one time had the earth under His control. Deus uma vez tinha a terra debaixo de seu controle. He set it in His orbit. He put it, make it work. Colocou-a na sua órbita, colocou-a para que funcionasse. He done everything, had it in His control. Se fez tudo, tinha no seu controle. Now we'll compare that with after Satan took it in his control. Vamos comparar isso depois de Satanás a tomar o controle. Now it took God 6,000 years. Agora, demorou 6.000 anos para Deus fazer isso. It didn't take him that long, but he took that long. Não levou esse tempo todo, mas tirou esse tempo. 6,000 years, because we're taught that one day in heaven is 1,000 years on earth. 6.000 anos, porque é nos ensinado que um dia no céu são como 6.000. It was 6,000 years or 6 days that God built the earth. E foram 6.000 anos, ou 6 dias que Deus construiu a terra. Now, it took God 6,000 years to establish it. Agora levou a Deus 6.000 anos para estabelecer. Plant it with good seeds and to bring forth everything after its kind. Plantar uma boa semente, gerar tudo segundo a espécie. Everything must come forth of its kind. Tudo deve gerar segundo a espécie. All of its seeds were good. Todas as suas sementes eram boas. And so it must bring forth after its kind. E assim devem gerar segundo a sua espécie. God took 6,000 years. Demorou 6.000 anos para que Deus fizesse isso. Finally, when he got it all made, and finally Finalmente, quando ele estava com tudo feito, finalmente chegamos ao ponto do comando da terra em um belo lugar, localizado ao oriente do Éden, chamado Jardim do Éden. Deus fez os lugares de controle do mundo no Jardim do Éden, no Egito. Mesmo do lado oriental do jardim estavam os lugares de controle. E por toda a sua situação, ele colocou seu filho e a esposa de seu filho sobre tudo isso. Isso é o que Deus fez. Eles podiam falar para os ventos e iriam parar de soprar. E o leão e o lobo comiam juntos, o cordeiro deitava-se junto. Não havia mal. Era a paz perfeita, a harmonia perfeita, tudo em perfeição. Quando Deus a tinha sob seu controle. E note, ele tinha o seu mundo, tudo funcionando, tinha tudo que viria, tudo para comer, vegetação, nada para morrer, ser arruinado, para ser estragado, era perfeito. E sobre tudo isso ele colocou os seus filhos amados, seu filho e sua filha, um marido e esposa para controlarem. Deus estava satisfeito e descansou de todas suas obras. Ao sétimo dia, santificou esse sétimo dia, o sábado, para ele. Porque Deus olhou para tudo isso depois dele ter estado 6.000 anos moldando,
preparando, fazendo com que existisse, pois as montanhas altas, vulcões, ergueu montanhas, viu as erupções, secou e colocou a forma que ele tinha. Em um belo lugar, não havia nada igual. Os grandes paraísos de Deus, grandes dinossauros, tudo mais andando. E os grandes animais, não havia mal neles, eram dóceis como o gatinho. Não tinham nada, doença, tristeza, germe de doença na terra. Oh, que lugar! Os grandes pássaros saltando de árvore em árvore. E Adão podia chamá-los pelo nome e iam voar sobre os seus ombros e arrulhar. Oh, que lugar maravilhoso Deus tinha! Aí então fez um dos seus atributos, o seu próprio corpo. Deus tem atributos em seu corpo. Como você é um atributo do seu pai. E note, você estava em seu avô, o avô do seu avô. Mas, quanto a isso, vamos levar até você o seu pai. E agora, você não sabia nada quando estava em seu pai. O germe da vida vem do macho. O macho tem a célula de sangue. A mulher tem um óvulo. Agora, por isso a célula de sangue tem a vida nela. E então, quando você estava em seu pai, você na verdade não sabia nada a respeito. Mas a ciência e a palavra de Deus provam que você estava em seu pai, mas você nada sabia disso. Mas então o pai desejou conhecê-lo. E com a união da ligação com a mãe, então você foi conhecido pelo pai. Agora você é um atributo de seu pai. Você parece com ele. Tem partes do seu corpo que se parecem com a do seu pai. E agora é assim que Deus foi no princípio. Cada filho de Deus e filha estava em Deus no princípio. Você não se lembra agora, mas você estava lá e sabia disso. E ele queria que você viesse para que ele pudesse fazer contato, falar com você, amá-lo, cumprimentá-lo. Você não quer que o seu próprio filho... Não é um grande dia quando seu filho pode chegar em casa e sentar-se à mesa? Quando ele volta do campo da batalha, ferido, como você vai preparar o jantar e matar um bezerro cevado, o que for? É a sua própria carne e sangue. E ele estava em você. Você não o conhecia então, mas você sabia que ele estava ali.
E assim Deus sabia que estaríamos aqui. Mas então Ele colocou-nos em carne para que fizesse contato conosco. Para que Ele pudesse fazer contato, tornou-se um de nós. Quando Ele se tornou Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele mesmo, a plenitude da manifestação de Deus. Por isso, esse era o propósito de Deus, demonstrar seus atributos em companheirismo. Quando eu estava no meu pai, eu não sabia nada sobre isso. Mas quando me tornei seu filho, nasci dele. Eu era um atributo, uma parte do meu pai. E você é uma parte do seu pai. E como filhos de Deus, somos uma parte dos atributos de Deus que estavam nele, feitos carne, como ele foi feito carne, para que possamos ter companheirismo um com o outro, como uma família de Deus sobre a terra. E esse era o propósito de Deus no princípio. Sim, Senhor, é o que Deus quis no princípio. Ele tinha tudo sob controle. E colocou o homem no jardim do Éden em livre arbítrio. E disse, filho, é teu. Que belo lugar. Deus estava satisfeito ao ponto que descansou de todas suas obras. Cada árvore nunca gerou espinhos e abrolhos. Nunca vieram bagas e um espinheiro. Tudo era perfeito. Todas as sementes eram perfeitas. Tudo estava em condição perfeita. Então, quando ele foi descansar um pouco, seu inimigo entrou com engano e tomou, ao interpretar mal, seu programa para os seus filhos. Quando ele confiou no seu próprio filho, como você confia na sua filha quando ela sai à noite com um homem, quando você confia no seu filho quando ele tem de sair com um rapaz que bebe ou que fuma, ele confia no seu filho que ele não faria nada de errado. E isso cumpriria cada palavra que ele disse. Mas o inimigo entrou como esse artista que ia tomar a sua filha e comportar-se erradamente. Uma mulher que saísse com seu filho, a mesma coisa. Ele entrou e o inimigo de Deus entrou e interpretou de maneira errada a palavra para Eva. Agora, ele, por esta queda, ele tomou o controle e possuiu o jardim do Éden. Tomou. E agora teve 6.000 anos de domínio enganoso, enganando as pessoas, os filhos de Deus, como fez naquela época, porque estavam baseados em livre arbítrio para agir como quisessem e crendo que agiriam corretamente, ou confiando que assim agiriam, mas vieram com atos errados e venderam sua primogenitura como Esaú fez para o mundo.
And he took it over. E Satanás ganhou e tomou o controle. And he's had 6,000 years to build up his Eden. E ele teve 6.000 anos para construir o Éden dele, As God had 6,000 years to bring his Eden to a close. como Deus teve 6.000 anos para completar o seu, About deceit, deceit of the word of the people. por engano. Engano da palavra ou das pessoas. Now established his own Eden in this earth in sin. Agora, estabeleceu o seu próprio Éden nesta terra em pecado. God's Eden was established in righteousness. O Éden de Deus foi estabelecido em justiça. Satan's Eden is established in sin. O Éden de Satanás está estabelecido em pecado Because Satan is sin. porque Satanás é pecado. God is righteousness. Deus é justiça. God's kingdom was established in righteousness and peace and life. O reino de Deus foi estabelecido em justiça, paz e vida, e And Satan's establishment is in sin. a construção de Satanás é baseada em pecado And religious sin. e pecado religioso. Notice how he deceived this deception. Note como ele enganou, As he said he would. como ele disse que faria. He promised to do this. Prometeu fazer isso. Did anybody know that? Alguém sabia disso?